Preciso confessar que eu não estou suportando mais ver a Clara e o João o dia inteiro vidrados naquela tela. Ela tem 8, ele 13. Quando não é o computador, é o celular. Quando não é o tablet, é o videogame ou a televisão. Parece até que o mundo que eles encontraram no digital está mais interessante do que o mundo real que eu estou oferecendo. Para piorar, com a pandemia, muitas atividades da escola se tornaram online. Eu, que sempre tentei controlar esse excesso de tela, nunca quis proibir, né? Porque eu achava que a gente ia conseguir encontrar um equilíbrio saudável. Agora eu já estou achando que eu vou ter que impor limites. Já tentei o diálogo, já tentei estabelecer combinados, mas eu não tive resultado algum. Será que eu devo tomar uma atitude mais radical, hein? Eu não sei mais o que vou fazer com meu filho. Será que ele viu que eu estava chorando? Que bárbaro ver eles crescendo. Culpa? Esse poderia ser o meu sobrenome. Eu sou boazinha demais. Se eles tivessem tido a minha educação... Sinto que lá vem história. Como lidar com a responsabilidade de educar? Uma tarefa que é diária e não nos dá garantia nenhuma de sucesso? Partimos de histórias fictícias que são super reais para falar dos desafios vividos pelas famílias sobre educação, cuidado, relacionamento e todos os afetos que atravessam essa jornada. Eu sou Joana London. E eu sou Renata Ishida, do Laboratório Inteligência de Vida, LIVE, Programa de Educação Socioemocional, presente em várias escolas do Brasil, que ajuda os estudantes a conhecerem sobre os seus sentimentos e desenvolverem habilidades para a vida. No podcast Sinto que lá vem história, vamos conversar com convidados sobre situações que com certeza você já passou. Sem julgamento, preconceito ou culpa. Oi, gente, estamos no ar. Eu, Renata Ishida, tô aqui com a minha companheira Joana London. Dá um oizinho aí, Jo. Oi, pessoal. E hoje a gente vai abordar um tema que, assim, acho que é top 1 de preocupação hoje das famílias do Brasil e do mundo. Uma preocupação que é fruto do nosso tempo, não tem como negar, que é a relação das crianças e dos adolescentes com a internet, com os aparelhos eletrônicos. Além do tempo que essas crianças e adolescentes passam grudados na frente do celular, do computador, a gente também precisa se preocupar com o tipo de conteúdo que eles acessam, né? E como é que eles estão vulneráveis e se colocam em risco nessa exposição que muitas vezes acontece nas redes sociais. Metade das famílias aí acho que não tem ideia do que os filhos e filhas estão consumindo, por onde estão navegando na internet, e muitas vezes a gente sabe que não existe uma educação para essas crianças navegarem nesses lugares, né? Não existe uma educação prévia para que elas consigam adentrar nesses lugares com segurança. E além disso, a gente ouviu nesse começo do episódio, com aquela história que a gente sempre traz para vocês, e provavelmente muitas famílias se identificam com esse desespero das crianças não saírem da frente do celular. Mas o contraponto disso é a gente saber que esses aparelhos também hoje podem ter 1 milhão de utilidades, né? Eles facilitam muito a nossa vida, inclusive a relação com os nossos filhos. A gente acaba podendo se conectar mais com eles, saber onde eles estão e até usar eles de forma educativa, né? Ou até a gente sabe que às vezes é necessário para entreter aquela criança. E é justamente o equilíbrio disso que é um grande desafio na nossa relação da parentalidade com as crianças, né? E por isso que a gente tem percebido que parece um esforço muito grande, tanto para as famílias quanto para os educadores. Trabalhar esses temas para que a gente evite depois algum tipo de transtorno na saúde mental dessas crianças ou outros problemas em relação ao comportamento delas, né? Tá, mas não vamos adiantar todas as pautas aqui, né? O objetivo é que o nosso convidado possa se aprofundar um pouco mais e dar alguns caminhos pra gente, né? E para isso, a gente tem uma pessoa muito especial. Rê, conta pra gente. Na época da escola, Jo, era um ótimo aluno. Disse aqui que absorvia tudo com muita facilidade, só prestando atenção nas aulas. Não façam isso em casa, entendeu? Tirava ótimas notas sem precisar estudar. Mas, por outro lado, era muito tímido, o que a gente tá achando esquisito, porque essa pessoa tem um Instagram sempre lotado de gente, é super comunicativo, mas na época da escola era mega tímido, se sentia grande demais, meio gordinho, e aí ruim de bola, e se sentia um pouco deslocado.
entre aspas aqui, ó. Fui uma vítima perfeita para um grupo de meninos mais velhos, de quem sofri bullying por 2 anos. E sofri muito, em silêncio, sem contar meus pais e sem dividir com ninguém. Aos 13 anos, entrei para um movimento juvenil, onde fui valorizado e querido, e onde a participação nas atividades e no grupo me fizeram redescobrir meu valor. Assim me fortaleci e pude reagir contra o bullying, e nunca mais sofri essa violência. Essa frase aqui, esse relato aqui, é do Daniel Becker, que é pediatra, sanitarista, escritor, palestrante, ex-docente da UFRJ, é daquelas pessoas que a gente adora receber, trocar um papo, tomar café, e aí o papo nunca termina. Então, bem-vindo, Daniel Becker. Obrigado, Renata, Joana. Prazer enorme estar aqui. Uma felicidade estar nessa minha constante parceria com o Livre, que eu admiro tanto o trabalho de vocês, especialmente para discutir um tema tão importante quanto esse, um tema que concerne não só todas as famílias de forma absolutamente crucial hoje, porque eu diria que a questão digital, da vida digital, é talvez a questão que mais tornou complexa a parentalidade nos dias de hoje, e também concerne toda a sociedade, porque isso, eu sempre insisto nesse ponto, isso não pode ser apenas uma carga nos ombros das famílias, especialmente das mães, né, que acabam arcando com esse peso. É uma questão muito importante de ser discutida em todos os níveis, em todas as dimensões da vida social. E eu, inclusive, já fui paciente do Daniel. Então, realmente, é uma relação de muitos anos. E hoje, a gente está muito feliz de estar dividindo essa mesa com você. E foi também do mesmo grupo de movimentos juvenis que me salvou na adolescência. Exatamente. E aí, Daniel, a gente queria te trazer uma primeira pergunta, né? Que você contasse um pouco pra gente o que você atribui a esse uso excessivo dos dispositivos eletrônicos e por que a gente tem esse hábito. Inclusive, perguntar se você reconhece que a gente já pode considerar uma dependência por parte da população. Eu não tenho dúvida que a gente já pode falar em dependência, isso inclusive é reconhecido universalmente, né? Não sou só eu que estou falando. Eu faria assim uma espécie de metáfora para a gente tentar simbolizar o que está acontecendo, porque é muito amplo esse fenômeno e ele não pode ser reduzido a uma dimensão de uma criança, de uma família, não pode ser reduzido a uma dimensão individual. Eu diria que a humanidade está entrando numa nova era, já tem aí 20, 30 anos que essa era se instaurou. Essa era se aprofunda quando surgem as primeiras telas clicáveis que tornaram o uso da internet móvel muito fácil, muito constante e disseminado para praticamente toda a população mundial, com algumas raras exceções. Mas é como se a gente tivesse, nesse momento, imaginem que a gente está entrando numa era de exploração espacial e nós conseguimos chegar em um outro planeta. E a gente vai se instalar nesse outro planeta. Mas é como se a gente estivesse indo para um outro planeta com uma navezinha pouco preparada, sem conhecer o que está acontecendo nesse outro planeta, sem saber da sua atmosfera, sem saber dos seres que habitam ali, sem saber do seu ambiente, sem saber nada. Então a gente está indo, na verdade, de forma acrítica, para um lugar de altíssimo risco e sem estarmos preparados. Enquanto que os nossos, entre aspas, inimigos, é claro que essa palavra é metafórica, mas eu estou falando aqui das empresas que estão por trás dos aplicativos celulares, dos aplicativos digitais, especialmente das redes sociais, que estão causando essa dependência, estão muito bem preparados para justamente provocar a dependência. É isso que a gente tem que entender quando a gente está falando da questão da vida digital, especialmente das crianças. O Meta, né, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, o Google, que é o YouTube, o TikTok e outras redes. Primeiro, eles têm um poder gigantesco, porque são extremamente poderosos do ponto de vista financeiro, e, portanto, eles têm um departamento que eles chamam, se não me engano, de retenção da atenção. Cada empresa vai variar, onde se depositam bilhões, não é milhões, bilhões de dólares em pesquisas, remunerando os cientistas, os neurocientistas mais feras, mais top do mundo, com mecanismos digitais de programação extremamente sofisticados, justamente para reter a nossa atenção. Esse é um lugar comum, a gente sabe, não existe almoço grátis, não existe produto grátis. Se o produto que você está consumindo é grátis, é porque você é o produto. Então a tua atenção é o que eles vendem. Vendem para as empresas que vão fazer publicidade, que vão anunciar os seus serviços, seus produtos ali. Então o nosso tempo é que está sendo vendido. E para poder vender melhor, eles querem que a gente aloque a maior parcela possível do nosso tempo ali. E por isso vão criar os mecanismos mais sofisticados possíveis
de todas as maneiras para que a nossa atenção seja sugada para dentro daquela tela. Se isso está acontecendo com os adultos, a gente tem estatísticas impressionantes, mais de 65% dos adultos hoje se declaram viciados. 75% das pessoas dormem com o celular ao seu lado, segurando na mão ou debaixo do travesseiro, na mesa. 56% dos pais dirigem seus carros consultando o celular com o seu filho atrás. Quer dizer, a gente nem sequer no carro a gente consegue prestar mais atenção na rua. Olha o perigo que nós estamos vivendo. Aliás, o celular já se tornou a principal causa de acidente na Inglaterra, no Reino Unido, parece, superando o álcool, inclusive. Se os adultos já estão viciados, imagina as crianças que não têm mecanismos de controle, não têm lá o famoso córtex pré-frontal, que é onde a gente desenvolve funções executivas e onde a gente é capaz, se está amadurecido, coisa que não acontece na maioria dos adultos, de conseguir combater esses mecanismos de adição. As crianças estão perdidas. As famílias têm o que fazer, mas não pode ser apenas as famílias. A gente tem que envolver nessa discussão, que eu chamo de educação digital, as escolas têm um papel absolutamente essencial nisso, a gente pode falar disso depois, né? E a sociedade como um todo, as políticas públicas têm que estar atentas a isso, a gente tem que fazer educação em todas as formas possíveis e a gente tem que ter mecanismos de controle dessas empresas, porque a sua ambição é incontrolável. Quanto mais elas puderem ganhar dinheiro em cima da nossa dependência, mas elas vão fazer. Essa bola de neve vai chegar em um momento crítico em alguma hora, mas até lá tem muito estrago para ser feito e a gente tem que começar a pensar nesse tema, por isso é tão importante a gente estar discutindo isso aqui no podcast do Livre. Que bom, Daniel, te ouvir. Mas assim, para além dessas questões, acho que de um mecanismo que existe nas redes sociais, nas plataformas da internet, que a gente sabe que elas são voltadas muito para isso, né, para conseguir captar a atenção o máximo possível das crianças, das pessoas que entram na internet. Você acha que também esse uso abusivo dos aparelhos eletrônicos também não tem a ver com uma falta de opção no mundo real? Eu vou para a internet porque está me faltando opções ou alguma coisa também que me atraia e me faça relação, que me faça querer estar no mundo real? Você entra na cozinha morrendo de fome. Aí tem lá a fruteira com maçã, pera e tangerina e ao lado da fruteira tem um pote com biscoitos, brownies, cookies e chocolates. Para onde vai a sua atenção? A comparação é perfeita, porque é tudo baseado na tal da dopamina, que também já virou um lugar comum, mas é o grande mecanismo. A dopamina não é apenas o neurotransmissor do prazer, ele é o neurotransmissor do aprendizado. A gente aprende pela repetição, é assim que se instaura o vício. Você tem um estímulo, você busca aquele prazer, você sente aquele prazer e aí teu cérebro quer repetir esse prazer incontavelmente. Respondendo a tua pergunta, até o advento da internet, especialmente das telas clicáveis, a gente sabia brincar, a gente sabia ler, a gente sabia assistir filmes, a gente sabia sair na rua e passear, a gente sabia olhar um pôr do sol sem fazer selfie, a gente sabia conversar longamente, pessoalmente. A gente parece que está gradualmente perdendo essas habilidades. Adultos, adolescentes, crianças. Eu comparo o advento da internet com a questão do colapso climático. Tem um dito taoísta, que eu gosto muito, que fala: se você não mudar de direção, você vai chegar aonde você está indo. Se a gente não mudar de direção, nós estamos caminhando em direção ao colapso climático. Se a gente não mudar de direção, a gente está caminhando em direção a uma mudança cerebral, uma mudança de funcionamento da humanidade que não tem precedentes. Né? O impacto disso vai ser gigantesco. E um deles, como diz muito propriamente um filme chamado Dilema das Redes, né? Que é um filme, na minha opinião, obrigatório, tem lá suas críticas, tem seus problemas, mas é um filme muito interessante que mostra um pouco esse aspecto do vício, desses mecanismos, mostra o efeito nas crianças, mostra o efeito na política. Ele diz que se a gente não mudar a nossa relação, especialmente com as redes sociais, nós vamos ter um aumento da depressão e do suicídio cada vez maior, nós vamos ter uma incapacidade de pensar e refletir criticamente, nós vamos ter uma incapacidade de nos erguer contra a opressão das mais diversas formas, inclusive as tiranias, o totalitarismo e o fascismo, como a gente está vendo aqui no Brasil. E a gente vai caminhar cada vez mais rapidamente em direção a esse colapso climático, porque isso exige uma ação coletiva
que nós já dificilmente seremos capazes, mas que com a passividade gerada pelas telas vai acontecer mais rápido. Então, sem ser saudosista e reconhecendo a absoluta, como vocês falaram no início, a absoluta importância, a essencialidade que as plataformas digitais assumiram na nossa vida, eu não vivo sem meu celular em hipótese nenhuma, eu vou enlouquecer. Mas eu consigo deixar ele de lado durante 2 horas para fazer um passeio. É muito difícil, às vezes, não tirar ele do bolso por reflexo, até porque eu sou médico, é WhatsApp, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar de algumas coisas, que a gente sabia fazer essas coisas que eu mencionei, conversar, né? E as crianças sabiam brincar. Se uma criança, hoje, pede para você, mãe, me dá o teu celular, eu quero brincar. Assim, não, celular agora não, filho, tô ocupado, eu tô usando meu celular, vai brincar. É claro que ela vai reclamar, porque o vício do celular chama ela desesperadamente. O cérebro dela está, se ela já teve contato com essa atividade digital, essa atividade vai chamar ela pelo aprendizado, lá, por aquele mecanismo dopaminérgico de querer mais, de querer mais, de querer mais. É uma sucção, literalmente. Então, se a gente nega naquele momento e ela vai para o quarto dela fazendo uma birra danada, chorando e gritando e reclamando, e a gente consegue segurar isso, até, enfim, claro, acolhendo e tentando mostrar para ela que é importante, ela esperar um pouquinho, depois ela vai para o celular, enfim, todos esses mecanismos que a gente sabe da educação respeitosa, ela vai para o quarto dela e vai ter lá as bonecas, a casinha, o Lego, o desenho, a massinha, os livros, os brinquedos em geral, o joguinho de tabuleiro para ela jogar com o irmão dela, todas as opções de brincar criativo que existem nesse mundo e que antigamente eram as atividades correntes das crianças, ela vai acabar se envolvendo, porque o cérebro da criança, apesar de ele estar sendo sugado pela tela, ele vem com um circuito pronto da natureza, do DNA. A gente tem que entender isso, gente, é muito importante. Nós, mamíferos, sabemos brincar. A gente vem com esse circuito inserido no nosso... Ninguém precisa ensinar uma criança a brincar. Ela começa a brincar quando ela abre os olhos pela primeira vez, como recém-nascido. Ela começa a brincar com o corpo dela, ela começa a brincar com o que ela está vendo. Ela começa a brincar desde o início dos tempos, né? Os mamíferos brincam, os leões brincam de caçar para aprenderem a caçar mais tarde. Todos os povos tradicionais brincam para aprender, brincam para desenvolver as habilidades que eles vão precisar como adultos. A brincadeira, ela é a forma que a natureza nos deu para a gente aprender a ser adulto aos pouquinhos. E ao mesmo tempo, da gente ser feliz como criança. E essa felicidade do brincar é o que vai preparar uma vida adolescente e adulta mais feliz, mais capaz, mais produtiva, mais hábil, apta a uma vida plena, né? Então esse brincar é fundamental e a gente está negando esse brincar às crianças, porque a tela não é brincadeira. Até parece, mas não é. Especialmente se a gente pega essa criança e sai de casa e joga ela numa pracinha, joga ela num parque, joga ela numa praia, joga ela num lugar de natureza. Aí as oportunidades do brincar são muito mais estimulantes ainda e ela será capaz de brincar, apesar da birra inicial, que a gente tem que resistir. Até porque quanto mais a gente entende, né, e mais tem evidente quais são os riscos da nossa relação com esse uso excessivo da internet, mais isso gera ansiedade na gente também, né? Mas ao mesmo tempo é muito bom te ouvir, porque eu acho que a gente acaba sempre indo por um caminho que parece o caminho mais fácil, né? Apesar de também ser muito difícil, que é o caminho do controle do tempo. Mas a ideia é a gente também entender que, dado que esses aparelhos estão presentes, quais são as outras oportunidades e outros caminhos que a gente está dando para essa criança? Tem essa oportunidade que a gente dá para as crianças e para os adolescentes, mas eu queria ouvir de você. Tem mais alguma coisa que essas famílias podem fazer? Porque eu acho que elas estão muito perdidas nessa situação, né? Até porque tem uma questão geracional mesmo. A gente entende que esses adolescentes entendem muito desse ambiente digital. Então a família quer dar limite, ao mesmo tempo que ela nem entende que lugar é esse, que planeta é esse que eles habitam, que língua é essa que eles falam lá dentro. Como que a gente consegue antes se aproximar dessa criança, compreender esse ambiente, para aí sim a gente conseguir encontrar caminhos possíveis para prevenir esses riscos e também essa dependência. Uma pergunta muito legal, até estendendo a metáfora, é como se as crianças já soubessem a língua do planeta, a gente não. Exato. E é como se os alienígenas estivessem armados de equipamentos, de armas a laser, atômicas e phasers e maravilhosos, não sei o que, e a gente tivesse com pedras e facões.
né? Nós estamos na pré-história ainda e lá eles estão muito mais avançados. Mas eu queria antes fazer uma breve exposição assim, de alguns desses riscos para a gente entender quais são as medidas que a gente pode tentar usar nesse... Não gosto de usar o termo guerra, luta, combate. A gente tem que evitar essa ideia de que isso é uma guerra. Isso faz parte da nossa vida. É muito mais uma capacidade de trazer bom senso, controle, moderação e alternativas para um lugar de convívio digital. E lembrar que existem outras realidades que não apenas aquele planeta. Existe o nosso planeta Terra, que a gente conhece, que é tão bacana, que é tão legal, e que a gente precisa valorizar e voltar a viver nele. Mas assim, fazendo um panorama rápido e catastrófico um pouquinho, porque eu vou concentrar os problemas aqui, imaginem, existem estudos mostrando claramente, agora saiu um estudo que foi publicado na Nature, que é uma das revistas mais importantes do mundo, mostrando que existe uma curva de satisfação com a vida que vai diminuindo dos 10 em diante e que só volta a subir lá pelos 55, 60. Nossa, então eu preciso esperar mais um pouquinho. Dá licença, eu tô na boa já, tá? Eu tô aqui já numa tá felicidade, a curva, né? A curva já tá subindo, uma beleza. Mas ela tem uma inflexão muito forte na adolescência e é interessante porque em meninas de 11 a 13 anos e meninos de 14 a 16, quando eles avaliaram a satisfação com a vida de acordo com o tempo de uso de redes sociais, especificamente redes sociais. É um estudo que mostra o uso de 2 até 7 horas de rede social por dia. Em meninas, a satisfação com a vida cai de uma forma tão brutal. A curva é impressionante. Você tem um traçado lá em cima e para essas meninas que têm um grande consumo de rede social, ela vai lá embaixo no chão da curva. E aí isso se traduz no que a gente está vendo, de depressão, de autolesão, do cutting, no self-cutting, né? Pensamento suicida, de suicídios, o aumento de suicídios em crianças a partir de 9, 10 anos no mundo inteiro está chamando atenção. A gente está declarando uma crise internacional de adoecimento mental e emocional de crianças e adolescentes. Então isso tem a ver com esse conjunto de fatores opressivos que a infância está vivendo, não só as redes sociais, não só as telas, mas o próprio convívio muito precarizado com a família, escolas conteudistas exigentes demais, o excesso de telas é uma coisa, a comida ultraprocessada, o confinamento dentro de casa, a falta do brincar, a adultização, o consumismo, a desigualdade no nosso caso aqui, que é opressiva também, isso tudo constrói uma infância opressiva e que a resposta é uma depressão na adolescência. Então não é só as telas, mas as telas são parte absolutamente fundamental disso. Elas levam a uma espécie de hipnose de passividade, principalmente crianças. Ela perde a sua capacidade de criar, né? Quando a criança vai brincar, ela vai criar, vai imaginar, vai fantasiar, e isso na tela é um consumo passivo de conteúdo alheio, em que ela fica ali sem nenhuma atividade cerebral positiva. E o cérebro, ele pede repouso. O cérebro é um grande consumidor de energia do nosso corpo e ele gosta de descanso. Então isso é mais um motivo não só da dopamina. A gente acha que aqueles vídeos de 15, 30 segundos que a gente fica jogando para cima e quando entra lá, fica 2 horas. Veja como é que as redes são espertas. Quem começou isso foi o TikTok. Depois o Instagram lançou o Reels. Quando você entra no ambiente do Reels, você não está mais na tua rede, você não está mais no teu timeline. O próximo Reels não vai ser de alguém que você segue, é alguém que eles vão dizer que para você seguir. E aí agora o YouTube lançou o YouTube Shorts, que é o novo vício da garotada. E TikTok virou brinquedo de criança. TikTok agora é brinquedo de criança de 6, 7 anos, Fundamental 1, que vai pro recreio, senta no degrau e fica... É uma coisa, é uma loucura. O celular, a internet virou uma babá eletrônica para os pais. E os pais também precisam de descanso, porque esse estímulo do brincar também exige o tempo e energia dos pais. Um abraço para as famílias, porque a gente está falando de uma coisa difícil e a gente sabe que a função hoje da internet muitas vezes é ser um pouco esse descanso para a família. Então é duro. Isso é um ponto fundamental, Renata. A gente não, isso que eu digo desde isso, isso não pode ser uma carga que acaba caindo no ombro da mãe, a grande maioria das vezes, que é a grande responsável pelo cuidado dos filhos. E essa é uma carga pesadíssima, porque a mãe também está viciada, porque ela tem milhões de outras tarefas e porque é impossível, às vezes, você controlar uma criança que está tendo um ataque porque ela foi viciada por uma rede social poderosíssima. A gente tem que levar isso em conta e essa é uma observação importantíssima. Mas aí você vai para a questão da comparação em redes sociais, né, que a gente falou já um pouquinho, a imagem corporal, aí você tem os transtornos de imagem corporal, anorexia, ortorexia e uma série de outros problemas. Começa a questão da autolesão, o afastamento
desenvolvimento das relações sociais essenciais, como a dos pais, dos tios, dos avós, dos amigos, né, que é uma coisa super bem trabalhada pelo Livy, e que a criança começa a se alienar das relações pessoais, das relações presenciais, do olho no olho, que vai fazer com que ela perca habilidades sociais e emocionais importantíssimas, que vai fazer com que ela perca habilidades interpessoais importantíssimas, e aí começam os outros riscos da privacidade, ser invadida ou de invadir de uma forma não educada, não aprendida a privacidade de outros. Tem histórias escabrosas de alunos invadindo a privacidade de professores e tudo mais. Os riscos de estranhos estarem interagindo em avatares sem você saber e conseguirem dados da família, os golpes que estão graçando pela internet, os desafios perigosos, as questões de cidadania, de fake news, de envolvimento da criança em radicalismos políticos desde cedo, especialmente a extrema-direita. Ela ocupou a internet de uma forma muito inteligente, muito bem preparada e muito perversa. A dificuldade de pensar, de refletir textos mais longos, né? Pensar sozinho. O cérebro está hipnotizado lá e passivo. Só um parênteses, o meu companheiro, ele é professor universitário e ele falou que ele já está vendo esses efeitos nos alunos dele de 17, 18 anos, e quando ele dá texto para os alunos lerem, os alunos procuram vídeos na internet para não ter que ler um texto de 5, 6 páginas. Universitários não conseguem ler, porque eles são frutos dessa geração. Né? Eles não vão conseguir ler textos longos. Um cérebro que está acostumado a um vídeo de 30 segundos e trocando, não tem capacidade de retenção da atenção num texto. Que seja de 2 páginas, Renato. Isso é muito chocante, porque toda ciência se constrói, especialmente ciências sociais, mas a ciência de forma geral, se constrói pela atenção que o cérebro dedica a ela. A atenção é mais do que a capacidade de ler um texto. A atenção é a capacidade de olhar para um fenômeno e imaginar hipóteses. A ciência é atenção. Os riscos estão aí colocados. E aí, voltando para a tua pergunta, Joana, uma vez que a gente conhece esses riscos e a gente sabe que a gente tem que lutar contra alienígenas bem armados, com paus e pedras, o que a gente pode fazer em família? É óbvio que diante de tudo isso, desses mecanismos todos de vício e desses riscos, a gente não pode apenas focar na questão de tempo. Não é apenas restringir tempo, e aí vem o que a Renata falou, que o tempo da família é um tempo também escasso, precário, mas a gente tem que lembrar, não custa voltar a esse lugar comum de que ter filhos dá trabalho, a gente precisa priorizar pelo menos uma parte do nosso tempo para o cuidado dos filhos, né? Então você não precisa interagir com o seu filho 2 horas por dia, mas você pode levá-lo para um passeio, pegar na escola e conversando, fazer uma refeição sem celular, né? Tem momentos de assistir um filme em família, brincar um pouco com um jogo de tabuleiro. Você não precisa dedicar 12 horas por dia, você tem outras tarefas, tem seu trabalho, tem a casa, mas é possível lembrar que é importante interagir sem telas, e aí a tela do adulto também tem que estar desligada ou sem notificação, com a tela voltada para baixo. A gente também tem que dedicar a nossa atenção aos filhos. De novo, da mesma forma que a ciência precisa da atenção, o mundo precisa da atenção, a maternidade e a paternidade precisam da atenção, né? Eu costumo dizer que essa ideia de que filho vem sem manual é bobagem. O manual vem com o filho, só que está aqui, nos olhos dele. Se a gente não olhar nos olhos dele, você não vai ler o manual, você não vai saber quem é teu filho, não vai poder conviver, não vai poder desenvolver intimidade, que é a base de qualquer processo parental. É o tempo que a gente dedica também, na medida possível, sem se sentir culpado e sabendo que uma redução vai ser feita de forma gradual. É preciso também a gente desenvolver outros mecanismos. E aí os próprios aplicativos, por exemplo, têm mecanismos de controle parental, que a gente precisa aprender a usar. Então, em cada por exemplo, das redes sociais, existem mecanismos que podem ser utilizados para reduzir a potência da capacidade aditiva no sentido do vício, né? Viciante desses aplicativos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sou um expert nisso, eu teria que chamar alguém de educação digital propriamente dita, mas tem aplicativos também fora das redes que limitam o tempo do celular, que limitam o conteúdo e tudo mais, que são importantíssimos. Mas fora desses mecanismos digitais, quais são os mecanismos humanos, né, que a gente pode usar? Eu sempre recomendo que em qualquer idade da criança, a gente estabeleça um contrato de uso do mundo digital. Um contrato que vai valer para todos. É claro que as regras vão ser diferentes para cada um, mas tem que ter regra para adulto e as crianças têm que saber. Proponho sempre que os adultos conversem entre si e depois levem essa questão para as crianças. Criança que recebe uma regra imposta
dificilmente vai aderir, especialmente quando chega mais perto da adolescência. E aí, gente, uma lembrança fundamental. Eu estou descarrilhando aqui na minha fala, mas não existe você impor regras a um adolescente cuja tendência natural é transgredir, se afastar do mundo dos pais, se você não desenvolver uma conexão com ele na infância. Se você não desenvolver uma relação de confiança. Não existe você desenvolver uma educação baseada em valores, e a educação digital ela é baseada em valores de sobrevivência, de preservação do ego, da inteligência, de preservação da espécie quase, são valores profundos, se você não tem uma conexão profunda com o seu filho, que foi criada, que foi cultivada desde a infância. Então, chegar na adolescência para fazer isso assim, sem ter sido preparado para isso vai ser muito difícil. Esse contrato, ele é baseado numa discussão prévia dos adultos que vão então levar as crianças para essa discussão, vão trazer as crianças para essa discussão e elas vão participar desse estabelecimento das regras. Então, quando a criança tem a sua voz respeitada, acolhida, ela tem uma capacidade muito maior de aderir às regras. Isso é um básico. Participação ajuda muito em qualquer situação. Eu e Joana sabemos disso muito bem, né, do lado da nossa adolescência. É uma criança que foi ouvida. É claro que a gente não vai poder dar conta de todos os desejos dela, mas a gente vai acolher alguns, vai debater outros e vai dizer não para muitos. Mas ela foi ouvida, ela teve a sua fala levada em conta. Isso facilita com que ela tenha uma adesão melhor a esse contrato. E trazendo até uma questão que a gente já trouxe, né? Que o adulto entende muito menos desse mundo do que o próprio adolescente. E quando a gente chama ele para conversar, a gente, inclusive, cria uma oportunidade de aprender com ele sobre esse mundo. Então, que jogos são esses que ele joga? Por que ele gosta de jogar? O que ele se interessa nessas redes sociais? O que ele posta? Quem são as pessoas que ele acompanha? Então, quando você tá ali do lado, você não tá ali só no intuito de controlar o tempo ou o conteúdo, mas também entender que tempo e conteúdo é esse. Inclusive, isso gera mais oportunidade para a gente dialogar com a criança. Se hoje em dia isso tem sido um dos grandes desafios, né? Como a gente conversa com essas crianças, talvez começar por isso pode ser um caminho muito interessante, né? E aí não fica só num lugar de limite e justamente um lugar de mediação, já que a gente sabe que esse ambiente também é um ambiente com nenhuma mediação de adultos. Ah, esse vídeo aqui é uma porcaria. Mas você joga. Mas você Para ele assistiu, é bom, é importante, ele gosta. Assistir junto. E aí desenvolver a capacidade de pensamento crítico. Esses conteúdos de redes sociais estão recheados de publicidade oculta. A publicidade hoje não é mais intervalo comercial, está misturado no conteúdo. É o unboxing. Por exemplo, né? E até coisas muito mais sofisticadas que o unboxing. Então, desenvolver pensamento crítico. Se uma criança vê um vídeo lá de, por exemplo, uma coisa política, de um fake news, mostrar para ela que aquilo é falso, por que é falso, qual é a diferença. Essa capacidade que nós temos de ajudar as crianças a terem, especialmente os adolescentes, a terem um olhar crítico sobre o que elas estão consumindo é fundamental. E assistindo juntos, jogando juntos, entrando nesse universo. Até a própria pesquisa do Google, quando você faz uma pesquisa, as primeiras coisas que aparecem são coisas pagas. Você ter essa educação, né? Saber disso e poder transmitir isso para a criança já é gerar uma possibilidade para a criança, para o adolescente ter um olhar crítico onde ele entra. Eu ouvi uma coisa muito legal outro dia, uma mulher que tem um Instagram que fala sobre essa questão de educação e letramento digital, que ela falou assim, você não deixa uma criança sozinha no shopping, então vamos navegar juntos um pouco, até para depois você poder deixar ela passear no shopping sozinha um pouquinho. Fazer essa navegação, mesmo que você também seja leigo, faz com que a criança entenda que em todos os espaços existem regras, porque eu acho que o que está acontecendo hoje é que a sensação que dá pra gente, acho que pra todo mundo, é que a internet é um lugar sem regras, e por isso que a gente tá vendo tanta violência. Você tem a possibilidade, a liberdade de agredir o outro, de violentar o outro, porque você tá no anonimato. Então a gente vê, por exemplo, quando a gente vai em muitas visitas nas escolas e conversa com as famílias, o ambiente, por exemplo, dos jogos, né? Muitas vezes a gente acha que eles estão só lá jogando, enquanto isso no paralelo tá rolando nos chats alguma conversa com um tom, né, que a gente não gostaria que os nossos filhos tivessem, até mesmo agressões. É um espaço sem mediação de adulto. E aí eu acho que a gente tem que refletir qual é o nosso papel enquanto educador, enquanto família,
no acompanhamento dessas crianças. Você é o chato. Você sempre vai ser o chato pentelho que tá lá me perturbando, que eu tô aqui jogando com meus amigos. Que não entende posso falar nada. O que eu quiser, Não entende mas nada. Você não sabe o que tá acontecendo aqui. Sem dúvida, vai rolar esse tipo de conversa, mas é justamente quando você chega e pergunta, você acha certo, você acha legal você chamar esse cara de F da P, mesmo num jogo assim, dizer que ele não serve pra nada, que ele não sabe jogar, que ele é um B, ou coisa parecida. A produção tem que pôr um pi. Isso. O que significa isso para ele? Já tenta se colocar no lugar dele. Será que ele está se sentindo bem quando ele lê uma coisa dessas? Enfim, é chegar com essa abordagem um pouco mais reflexiva, mais de pensamento crítico, em vez de chegar com não, com proibição, não faça assim, não pode, vou te tirar daqui, não sei o quê. Essa coisa de estar presente é a coisa mais difícil. A Renata tocou num ponto fundamental, mas é absolutamente necessário. E assim, só de passagem, o videogame é considerado hoje a atividade menos lesiva. Talvez é um dos motivos pelos quais as meninas estão sofrendo muito mais do que os meninos. Que as meninas tendem a ficar mais em rede social e os meninos tendem a ficar mais tempo em videogame. E o videogame tem uma coisa de interação e tem também uma coisa de ativação cerebral. Tem habilidades sendo usadas ali, de coordenação, de pensamento rápido, de planejamento. Também é uma atividade viciante, mas é um pouco menos nociva, digamos assim, pelos que os estudos estão mostrando. Mas além dessa coisa de tão importante a gente estar presente, jogar junto, ver vídeo junto e tentando mostrar, existem também algumas restrições, por exemplo, tornar certas coisas sagradas do mundo real, numa refeição em família. É um momento que tem que ser sagrado, na minha opinião. Tem até um projeto em Harvard chamado Harvard Dinner Table, que estuda os benefícios de uma refeição em família até a vida adulta, que são incríveis, né? Crianças que têm refeições em família uma vez por dia, ou pelo menos 4 vezes por semana, não sei exatamente, os benefícios em termos de sociabilidade, de empregabilidade, de vida produtiva, de melhoria do aprendizado, enfim, uma série de benefícios de bem-estar geral e bem-estar de saúde especificamente, evitar doença crônica, etc., são impressionantes por causa de uma refeição em família. É um momento sagrado e deve ser respeitado sempre que possível. Hoje em dia, com as famílias, né, vivendo essas vidas loucas que a gente vive, o pai chega às 11 do trabalho, a mãe está não sei o que, ralando desde cedo em 3 atividades diferentes, as crianças, cada uma vendo um videogame, outra na televisão, e aquela bagunça. É muito difícil você organizar isso, mas eu acho que é uma prioridade das famílias. Outra prioridade é o sono. Desligar o celular pelo menos meia hora, eu diria 1 hora é o ideal, antes de dormir, e engendrar outro tipo de atividades não digitais, uma leitura, um brinquedo, um joguinho de tabuleiro, uma conversa, ou relaxar, para depois poder iniciar um ritualzinho de sono lá, de ler uma história. Então é um ritual tão lindo, tão profundo. A educação dos meus filhos foi crucial, assim, eu diria, foi um dos momentos que mais deixou memória afetiva, que mais deixou amor ali, na leitura de histórias. Não deixar o celular carregar ao lado da criança ou do adolescente. Tem que haver essa regra que eu sugiro fortemente, carregar todos os aparelhos na sala para que o ambiente de sono seja um ambiente de sono, porque senão eles vão acordar de madrugada, ainda mais se a gente esquecer de deixar a notificação ligada, eles vão acordar, vão pegar o celular, vão interromper o sono. O sono das crianças está ficando completamente perturbado pelo mundo digital. Não esquecer que a criança tem um corpo, que esse corpo precisa de atividade. Então é usar o esporte, que é maravilhoso, né? É ajudar a criança ou o adolescente a encontrar um esporte que ele se apaixone. Se não encontrar um esporte que se apaixone porque não é bom de bola, porque não é bom disso ou daquilo, que não se sente, vai fazer outras atividades que usem o corpo. Caminhada, andar de bicicleta, fazer uma trilha. Especialmente nos fins de semana, não permitir que uma criança fique 12, 14 horas deitada no sofá, como a gente tem visto acontecer. Crianças de 2, 3 anos passando 8 horas por dia com um tablet na mão. São coisas trágicas, são coisas que estão abolindo a infância. E esse alerta para todos esses riscos que a gente listou aqui de privacidade, cidadania e tudo mais, de educação digital, que, mais uma vez, precisam ser abordadas pela família, mas não podem deixar de ser abordados por outras dimensões sociais, como a escola, como a política pública, porque não pode ser uma carga só das famílias, é uma carga grande demais, é lutar contra gigantes muito bem armados. Em alguma medida, a gente também é impactado por isso. Eu, quando te ouço, fico pensando na minha relação com os aparelhos. Então, é uma reflexão para o próprio adulto. Quando a gente fala de educação com exemplo, a gente também precisa saber se desconectar. Acho que a gente vive muito nesse mundo onde o próprio trabalho está no celular. Então, a gente tem uma dificuldade de dividir onde é a nossa vida, onde é o trabalho, onde isso para, como que a gente consegue frear.
a gente está constantemente preso nesses aparelhos. Fala isso pra mim, fala. Depois você ouve o podcast, tá, Daniel? Pra lembrar disso. Vou precisar. Mas antes da gente fechar esse episódio, a gente tem um momento que é muito especial pra gente, que é uma pergunta da família Live. Então você que tá aí acompanhando a gente, tem Live na escola, esse é o momento da gente escutar vocês. E hoje a gente trouxe a pergunta da Kátia. A Rê vai dar o play pra gente escutar o que ela trouxe de questionamento e a gente dá algum acolhimento pra ela também. Olá, pessoal do Live, tudo bem? Meu nome é Kátia, eu sou mãe da Alicia de 11 anos. A minha pergunta é sobre como a gente pode, lidar com essa fase de transição, em que minha filha está no momento, deixando de ser criança, se é que a gente pode dizer isso, e entrando nessa pré-adolescência. Essa fase tão diferente, do que a gente viveu até agora, Já percebo nela alguns traços, nessa mudança, não só hormonal, de corpo, mas também de mentalidade, de pensamento. E eu, como mãe, fico realmente, um pouco, às vezes, preocupada, atenta sempre muito, em como a gente lida, nesse período de transição e não deixar essa fase da infância terminar de forma abrupta, mas também não segurá-la, não deixá-la avançar para essa fase da adolescência, Como nós pais podemos fazer esse acompanhamento, deixando a autonomia, da criança seguir, sem a gente ficar podando, os próximos passos deles. Obrigada. Pergunta de milhões. Então, essa pergunta de milhões precisa de uma resposta de milhões. Eu gosto muito de uma historinha que eu conto para as famílias que estão vivendo esse momento, que é um momento, por um lado, muito dramático, por outro lado, muito bonito, de uma criança que está entrando num outro universo, o universo da formação da identidade dela, que foi, em parte, construída a partir do convívio com os seus cuidadores primários, seus pais, e que agora vai em direção ao mundo, em direção ao grupo, para construir essa identidade dela independente, esse lado da identidade dela que independe dos pais e da qual ela precisa, e para isso tem todo esse processo de afastamento do núcleo familiar e dos seus valores, dos seus hábitos, das suas crenças. E eu acho que é uma transição muito bonita, comparável a você cuidar de um cachorro. O cachorro é aquele que você chega e você abre a porta de casa, ele pula em você, ele te lambe, ele quer ficar no teu colo. Você traz a comida, ele fica doido, pulando em volta de você e come desesperado, sempre com muito apetite, e que depois vai te agradecer, que você vai pro banheiro, ele vai junto com você, você vai dormir, ele quer dormir junto com você, ele quer colar em você, ele te ama incondicionalmente. Eu sou um dog person, eu também, eu apaixonado, adoro. E me dá esse amor incondicional que os filhos não dão mais, enfim. E de repente, você começa a ver aquele cachorrinho maravilhoso se transformar num gato. E esse gatinho, ele também gosta de você, mas ele não tem a mesma relação com você. Ele não quer ficar grudado, ele quer ficar na dele. Ele começa a querer ir pra rua, brincar com os outros gatos. Você bota um pratinho quentinho, ele vem correndo e come aquela comidinha, fala obrigado, valeu, e sai fora de novo, quer ficar no cantinho dele, quer ficar num quartinho separado. E é um outro tipo de afeto, é um outro tipo de relação, que não vai ter o mesmo grude, a mesma paixão, e onde ele vai buscar outras experiências. E se você quiser educar esse gato da mesma maneira que você educou o cachorro, você vai quebrar a cara. E também, por outro lado, você precisa saber que nessa metamorfose, esse gato vai ter momentos de gato, mas vai ter momentos de cachorro também que precisam ser valorizados. Respondendo a Kátia, é isso mesmo, é não deixar que se percam completamente o momento da infância. Isso significa, por exemplo, criar oportunidade de brincadeira, criar convívio familiar saudável, por exemplo, na natureza, fazer uma trilha, fazer uma viagem de fim de semana para a serra, para a praia, se puder, levar para um parque, é brincar junto um pouco, é oferecer a possibilidade das brincadeiras infantis, programas infantis que ela vai querer fazer ainda. E aos pouquinhos ela vai dizer, não, para isso não, eu não quero ir nessa peça, isso é bobagem, eu não quero esse tipo de jogo, de brincadeira, eu quero ir para o shopping com meus amigos e tal. E você vai respeitar em parte e vai também, talvez, ter que colocar em debate algumas restrições, enfim, conversar com ela e entender que ela vai ter esse momento. Mas jamais, o erro principal é você forçar essa adultização. É esse que é o erro principal que deve ser evitado.
é você incentivar ela a fazer uma festa no salão de cabeleireiro ou na limusine rosa, é você oferecer para ela uma identidade baseada em marcas de roupas ou de cosméticos ou de maquiagem, é você alterar a imagem corporal dela, dizendo que ela tem que se vestir assim, o assado, que ela só pode fazer coisas femininas assim, como a sociedade, né, prescreve o que é feminino ou não. Você não incentivar ela a entrar numa rede social, a dar um celular com 8 anos. É você não dizer que bonitinho ela já tem namoradinho. Não, criança não namora, criança tem amigos. É você ir menos pro shopping, onde esse consumismo vai levar ela para essa adolescência precoce, uma adolescência baseada em valores que a gente não quer, vai alterar de forma negativa essa transição para a adolescência, dá oportunidade para você continuar sendo criança quando ela quiser e puder, e ao mesmo tempo respeitar os movimentos que ela vai na direção do grupo. O problema é que o grupo, geralmente, muitas vezes propõe atividade de lixo, né? Então, essas atividades de lixo, de adultização, de consumismo, precisam ser encaradas de uma forma crítica. Precisa ajudar a criança a julgar e ter uma habilidade para a vida fundamental, que é não se deixar sempre levar pelo movimento de manada. Porque o movimento de manada, muitas vezes, a gente está vendo esse processo no Brasil, né? Ele vai para um lugar ruim. E ajudar a criança a olhar, especialmente nessa transição para a adolescência, olhar para o movimento de manada e dizer, não, aqui eu não vou. Eu não vou para uma festa de 14 anos, já falando de uma criança um pouco mais velha, de um adolescente, e entrar no carro de carona de um cara que estava bebendo, porque todo mundo está entrando. É a capacidade também de pensamento crítico, que é um momento crítico, essa transição do cachorro para o gato, a gente tem que ajudar o gato a desenvolver. Que é essa fase que você começa a ser chamado de chato. E que muitas vezes isso dói muito, né, pras famílias. Tipo, ai, não quero ser considerado esse chato. E ela falou, olha, se ele tá te chamando de chato é porque também tem uma relação de confiança ali onde isso pode ser dito, né? Então acho que essa transição também tem a ver com isso, de você relembrar o que você estabeleceu de confiança com essa criança e sustentar algumas coisas desse processo de transição que são novas, mas muitas vezes são duras. A gente também sempre indica uma rede de apoio, né, de outras pessoas que estão vivendo essa mesma transição, para que ela possa ter um lugar seguro para falar assim, cara, hoje eu fui chamada de chato e doeu, né? Assim. Mas olha o meu preconceito, você falou, é chamado de chato, e eu pensei nos adolescentes, porque os adultos também têm a mania de, começa a chegar na adolescência e falar, é a aborrecência. O quanto a gente também já fica com o pé atrás. Coloca eles nesse lugar, fica defensivo. Né? Exato. Vai ter conflito. Perde o lugar do encontro. Isso é bom lembrar. Exatamente. Vai ter conflito. E não é porque tem conflito que tá indo pelo caminho errado. Pelo contrário, se tá tendo conflito, é porque também tem espaço para aparecer o conflito e para cuidar dele. Porque vocês vão ter percepções diferentes, vontades diferentes, você vai colocar um limite e ela vai querer desafiar esse limite, e vai ser importante você ir entendendo o quanto é possível aos poucos alargar esse limite, conforme ela vai conseguindo criar autonomia, mas é uma autonomia que você está cuidando junto para que ela seja criada, entendendo quais são as possibilidades dela. E lembrando que essa é sempre uma oportunidade de reestabelecer, reconhecer novamente aquela criança que agora tem outros desejos. Que desejos são esses? Quem são essas novas referências? O que ele gosta de escutar? Quem é essa nova pessoa, né? Quem é essa nova pessoa, minha filha era essa exatamente. pessoa, daqui 2 dias você fala assim, eu não sei mais como quem é o processo de transição, é acompanhar mesmo, né? Porque transição não é um dia para o outro, é processo, né? Então a gente acompanhar esse processo é muito interessante. E nesse acompanhamento de convivência, que vai possibilitar a intimidade, é que mora o segredo de uma criança, de um adolescente que, quando se vê numa encrenca, em vez de fugir dos pais e não contar nada para eles, vai procurar os pais para contar e dividir o que está acontecendo e pedir ajuda. É a partir dessa conexão mais profunda que se faz, especialmente na infância e na pré-adolescência, que é o momento que a Kátia está vivendo e que tem uma beleza intensa, uma beleza difícil e conflituosa, mas que é maravilhoso. E fazendo a ligação com o nosso tema de hoje, pedir ajuda para os pais, para a família e não na internet. Te agradecer, Daniel, muito pela generosidade desse encontro. Foi uma delícia estar aqui com você. A gente aprendeu muito, como sempre. Então, muito obrigada, viu? E, gente, não esqueçam, né, de seguir a gente lá no Instagram, Inteligência de Vida. Lá vocês vão poder acompanhar todo esse conteúdo de socioemocional. A gente faz essa abordagem de diversos temas que a gente escuta aí nas nossas andanças pelo Brasil. E acompanhar também o Daniel, que, além de tudo, é um produtor de conteúdo, né? Assim, responde caixinha de pergunta nos stories e tudo mais. O @ dele é Pediatria Integral BR. E a gente queria agradecer de novo pelo papo, pelo interesse, e já vamos marcar uma segunda conversa. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigado.
Obrigado a vocês do Live, Renata e Joana. Foi um prazer enorme, a conversa foi muito gostosa. Estou aqui à disposição de vocês e mais do que isso, eu quero trabalhar com o Live na construção, já conversamos isso com Joana, na construção de uma vertente das habilidades socioemocionais que dê conta um pouco da questão da educação digital, que é importantíssimo que chegue nas escolas. A escola é um pilar fundamental da educação digital e a gente pode juntos estar trabalhando nessa questão, assim eu espero. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel. Obrigado a vocês. Esse podcast é produzido por Rádio Flutuante, apresentado por Joana London e Renata Ishida, direção Jordano Nader, pesquisa e roteiro Bianca Blues, edição e mixagem Vitor Bernardes, trilha original Pedro Leal Davi, locução Márcia Frederico, produção executiva Marcos Quental, produção Live Alexandra Vidal, arte de capa Pedro Vinícius Siqueira.